Bora, galera, mais uma videoaula, hoje sobre o tema Associação de Resistores Mista, né? Terceiro ano do ensino médio. Bom, o que é essa associação mista, pessoal? Como a gente já estudou associação em série, associação em paralelo, a mista é a junção dessas duas outras formas de associação de resistores. Ou seja, num circuito vai ter resistores em série e resistores em paralelo. Então, o que você vai perceber? Que o circuito misto ele é um pouquinho mais difícil comparando com o circuito em série em paralelo, se a gente fosse comparar separadamente. Porque o circuito misto é a junção dos dois. Então, o que acontece? Nós temos que saber como que funciona o circuito em série, como que funciona o circuito em paralelo, para agora a gente aplicar isso tudo misturado no mesmo circuito elétrico, tá? Então, bora lá. Então, essa parte não tem como eu explicar muito, porque como o circuito em série eu já expliquei, o circuito em paralelo eu já expliquei, o circuito misto é só a junção deles, então não tem muita explicação, muita teoria. É mesmo a gente resolver exercícios para você aplicar isso, o em série em paralelo, para a gente poder ver como é que ficou esse aprendizado dos dois últimos circuitos que a gente aprendeu. Então vamos lá, qual que é o conceito de um circuito de associação de mista? Então, olha lá, associações mistas de resistores são aquelas que constituídas por associações em paralelo e associações em série. Então, ou seja, no mesmo circuito você vai ter resistores em série e resistores em paralelo. Qualquer associação mista pode ser substituída por um resistor equivalente. Então, a gente já aprendeu o resistor equivalente. O que é resistor equivalente? É aquele resistor que você encontra quando você junta todos os resistores que está ligado no circuito elétrico. Só que aí tem umas maneiras de juntar isso, né, gente? Quando é em série, você somava os resistores. Quando era em paralelo, você tinha que fazer uma equação para você descobrir esse resistor equivalente. Então, esse mesmo raciocínio que a gente fez para poder encontrar o resistor equivalente do em série e em paralelo, a gente vai usá-los aqui no circuito misto também, tá? Então, o que vai fazer assim, ó, que se obtém considerando-se cada associação parcial, ou em série ou em paralelo, tá? Então, para você encontrar o resistor equivalente no circuito misto, você vai ter que observar se aqueles resistores estão em série ou se estão em paralelo. Porque para em série você faz de uma maneira, para juntar em paralelo você faz de outra maneira, tá? Então, o resistor equivalente é isso. É você substituir todos os resistores por apenas um, só que você tem que obedecer se o circuito, se os resistores estão em série ou estão em paralelo. Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho aqui embaixo um circuito elétrico com 3 resistores ligados nesse circuito. É como se fosse 3 lâmpadas, se fosse 2 lâmpadas e uma geladeira, o que for. Pode ser qualquer aparelho. Aí o que acontece? O resistor R1 e o resistor R2, galera, eles estão em paralelo. Por que eu sei que eles estão em paralelo? Acompanha a corrente elétrica. Vamos supor que ela está vindo daqui, ó. Na hora que ela chega aqui na corrente, nesse ponto aqui, que a gente chama de nó, essa corrente vai dividir, uma parte dela vai para cima, uma parte dela vai para baixo. E a gente não estudou que quando a corrente divide, quando a corrente que passa nos resistores ela é diferente, ou propriamente dito, ela divide, tem 2 caminhos para poder passar, quer dizer então que esses 2 resistores estão associados em paralelo. Então, para eu poder juntar esses 2 resistores, eu tenho que seguir a regrinha do paralelo. Como aqui eu tenho 2 resistores, eu posso fazer aquele produto pela soma, tá? Aí eu encontro o REC desses 2 resistores. Aí, na hora que eu juntar esses 2 resistores, vai virar um resistor só. Então é como se o circuito ficasse redesenhado com apenas um resistor aqui e o R3 do lado de cá. Então, se você comparar o resistor que surgiu aqui, ó, devido à junção desses dois, ele está aqui no meio. Então, esse resistor que surgiu com o resistor R3, agora só tem um caminho para a corrente passar. Então, quer dizer que o resistor que surgiu mais o R3, agora eles estão em série. Então, se eles estão em série, eu posso somar o valor deles, que eu vou encontrar, nesse caso, o resistor equivalente total do circuito. Ou seja, eu consegui substituir os 3 resistores por apenas um. Só que para fazer isso, né, galera, a gente tem que ficar esperto para obedecer as regrinhas da junção, do em série e do em paralelo, ok? Com números vai ficar mais fácil a gente poder entender isso daqui a pouquinho. Bom, então ela fala, para determinar a resistência equivalente da associação, é muito útil designar os nós, que eu falei, aquela parte onde a corrente divide, tá? Aí fica mais fácil para você saber se o circuito está em série ou está em paralelo, galera.
Então, ó, na associação de resistores mistos, os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calcular, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo. Aqui ele fala que primeiro em paralelo e depois em seguida em série. Mas dependendo do circuito, tem hora que você tem que fazer em série primeiro para depois fazer em paralelo. Então vai depender do tipo de circuito, como que ele está desenhado para a gente. A gente vai entender isso mais para frente aí, tá? Então a ordem, se você vai fazer em paralelo depois em série, essa ordem não vai fazer muita diferença não, tá, gente? O que você tem que ficar esperto aí, para juntar os resistores em paralelo, você tem que fazer produto pela soma se for dois resistores. E para juntar em série, você soma os resistores. Então você tem que ficar esperto nisso. Bom, então olha aqui, de novo, ó. Eu tenho aqui um circuito misto. Por quê? Porque esses dois resistores estão em paralelo, porque a corrente está vindo aqui, chegou aqui, ela divide. Depois a corrente junta novamente e ela vai passar pelo R3. Depois que ela passou pelo R3, vai chegar nesse ponto aqui, nesse nó. Então ela vai dividir de novo. Então o que quer dizer? Que esses dois resistores, eles estão associados em paralelo. Esses dois estão em paralelo. Na hora que eu juntar esses dois, vai virar um resistor aqui em cima, um resistor aqui embaixo. Aí o circuito vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente vai simplificando o circuito. Fazer resistor equivalente é você simplificar o circuito, diminuir as resistências de maneira que vai ficar apenas uma. Então, olha só. Para mim poder juntar o R1 com o R2, vai virar esse resistor aqui, ó, o R12, ou seja, R1, 2. Ou seja, a junção desses dois. Só que eu não posso somar o valor da resistência desse com esse, porque eles estão em paralelo. Então eu tenho que fazer produto pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Aí eu vou descobrir o valor desse resistor. Mesma coisa aqui embaixo, eles estão em paralelos, ó. Então eu tenho que fazer a resistência equivalente de 4 com 5, eu faço produto pela soma. R4 vezes R5 é sobre R4 mais R5. Vai virar esse resistor aqui. Aí agora, aqui, ó, você pode ver que a corrente elétrica só tem um caminho para poder passar. Então, agora esses três resistores estão em série. Então, para poder encontrar, para poder virar um resistor só nesse ponto daqui agora, é só eu somar essa resistência com essa e com essa. Eu vou descobrir a resistência equivalente do circuito. Terminou o exercício. Se ele te perguntar para você descobrir a resistência equivalente, então você vai simplificando o circuito, galera. Então você vai juntando os resistores de acordo com a maneira como eles estão associados, tá? De maneira que vai ficar um circuito em série. Sempre tem que ficar um circuito em série no final, porque aí você vai somar e você vai descobrir a resistência equivalente total do circuito, tá? Deve ter algum com números aqui, ó. Vamos lá, ó. Começamos os exemplos então. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então vamos lá, a corrente elétrica sai do ponto A, passa por esse resistor, chegou nesse ponto aqui, ela vai dividir em 3 partes, chegou aqui a corrente junta de novo, o total dela, passa pelo resistor de 4 e vai para o ponto B. Bom, então vamos entender se estão em série em paralelo. Esses 3 resistores, galera, eles estão em paralelo, porque a corrente que passa aqui, ó, ela dividiu. Se ela dividiu, é porque eles estão em paralelo. Para você juntar esses 3 resistores de uma vez só, você não pode fazer produto pela soma. Produto pela soma você só faz quando tem 2 resistores em paralelo. Aqui a gente tem 3. Então você tem uma outra equação para você fazer. 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo resistor, mais 1 sobre o terceiro resistor. Como os denominadores são iguais, na matemática você conserva o denominador e soma os expoentes. Não precisa tirar mínimo múltiplo comum, não. Se quiser tirar, pode tirar, mas é perda de tempo. Quando os denominadores são iguais na fração, você não precisa tirar mínimo múltiplo comum, não. Você repete o denominador e soma os numeradores. Então ficou 3. Multiplicou em cruz. 3 Ré que é igual a 4, Ré que é igual a 4 sobre 3, então dá 1,33 ohms. Ou seja, esses 3 resistores vai virar apenas um de 1,33 ohms. Aí vai ficar, esse resistor é como se fosse redesenhar, ó. Fica esse resistor de 4, aí aqui no meio vai ficar esse resistor de 1,33 e aqui esse outro resistor de 4 tá aqui. Você tá vendo que agora ficou uma linha reta? Quer dizer que a corrente só tem um caminho para poder passar. Se ela só tem um caminho para poder passar, tá em série. Então, se tá em série, para você descobrir o REC total, então agora ficou fácil. É só você pegar, somar esse primeiro resistor com o segundo que está aqui no meio, que você já calculou ele aqui na junção, e somar com o terceiro resistor lá. Então, no final das contas, o resistor equivalente total do circuito é como se os 5 resistores fossem substituídos por apenas um resistor de valor 9,33 ohms. Tá, galera? Não é difícil, só tem que observar se está em série ou em paralelo, para você ir juntando isso de acordo com as circunstâncias. Vamos para o próximo. Ó,
Entre os pontos A e B do circuito abaixo é aplicada uma DDP de 60 volts. Então aqui já vai começar a ficar mais um pouquinho mais difícil, porque ele vai pedir outras informações, não só o REC para a gente. Então vamos lá. Determine a intensidade da corrente elétrica no resistor de 10. Ele quer saber qual que é a corrente que desce aqui, galera. Então acompanhe, a corrente sai do ponto A, passa primeiro nesse aparelho, faz ele funcionar. Chegou aqui nesse nó, a corrente divide, ela vem uma parte para baixo e vem uma parte para frente, passando nesse de 2, passando no de 3, passando no de 5. O que você percebe? Que a corrente que passa nesse resistor, nesse e nesse, é a mesma corrente, porque ela só tem um caminho para poder passar. O que você deduz? Que esses 3 resistores estão associados em série. Então, se eu for fazer o REC, eu tenho que juntar os valores deles, somando. É aqui, ó, é o que está fazendo aqui, ó. Como está em série, eu vou somar 2 mais 3 mais 5, vou descobrir aqui, então, 10. Então, o que acontece? Agora ficou, no lugar desses 3 resistores, ficou esse de 10 ohms. Esse aqui você continuou, não mexeu com ele. Esse aqui você não mexeu com ele, repete. Esse aqui não mexeu com ele, repete. Tá, agora a gente vai juntar esses dois. Eles estão em paralelo. Por que eu sei? Porque a corrente que passa aqui não é na verdade, vai ser a mesma, porque os resistores são iguais. Mas chegou nesse ponto que a corrente dividiu. Se ela dividiu, esses dois resistores estão em paralelo. Como é que você junta eles? Você faz produto pela soma, ou então você pode fazer 1 sobre REC igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, tá? Então você vai descobrir um valor de REC de 5. Ou seja, juntando esses dois resistores, galera, ó, vai virar um de 5. Então, ou seja, aqui, ó, ele tá aqui, ó. Então esse de 6 continuou. Se você quiser ir redesenhando o circuito, é bom para você não se perder. Mas depois você vai aprender a fazer e você faz direto, tá? Não precisa nem ficar desenhando. Então, ó, repete esse resistor de 6, que você não mexeu com ele ainda. Esse de 5 veio da junção desses aqui, ó, tá aqui. E esse resistor de 4 está aqui. Agora você percebe que o circuito ficou em série porque a corrente só tem um caminho para poder passar? Então agora você acha o REC total do circuito, somando, porque está em série. Então, ou seja, esse circuito todo aqui poderia ter sido substituído por apenas um resistor de quanto? De 15 ohms. Como ele está querendo saber a intensidade da corrente que passa no resistor de 10 ohms aqui, galera, é o seguinte. Então vamos lá. Olha aqui. Ele chamou aqui a corrente que passa aqui embaixo de 10. Então o que está acontecendo aqui? Se você tem, ó, o total, que vale, você pode fazer REC vezes o REC total vezes a corrente total, você descobrir a corrente total que passa por todo o circuito. Então ele falou para a gente que entre o ponto A e o ponto B existe uma diferença de potencial de 60 volts. Então é como se fosse uma bateria ligada de 60 volts. O REC vale 15, que a gente acabou de calcular, e a corrente eu estou procurando. Então a corrente total aqui, galera, é 60 sobre 15, ou seja, a corrente total é 4 amperes. Tá, então preste atenção. Aqui, 4 amperes ainda não é a resposta, viu, galera? Por quê? Preste atenção. A corrente total que passa aqui, ó, que sai da bateria do ponto A, é 4 amperes. Na hora que ela chega aqui nesse ponto, ó, se você observar aqui, ó, aqui é a corrente 2 e aqui é a corrente 1 que está passando aqui. Como os resistores são iguais, a corrente vai dividir igual. Então, a resposta da letra A, se está chegando 4 amperes aqui e os resistores são iguais, quer dizer que vai dividir igual. Vai descer 2 amperes para baixo e 2 amperes para lá. Então, pronto. Se ele está te pedindo a corrente que passa aqui nesse resistor, que é a corrente 2, é 2 amperes. Tá? A resposta é 2 amperes. Agora vem a letra B. Qual que é a DDP entre os termos do resistor de 6 ohms? Quanto de tensão elétrica que está usando esse resistor, galera? Então, preste atenção. Se você já sabe a corrente total que passa por ele, que é 4 amperes, não é isso? Você sabe o valor dele, que é R, que vale 6. Dá para você descobrir, então, qual é a DDP que passa aqui. Se você usar aquela fórmula, U igual a R vezes I. Então, você tem, o U está procurando, o R vale 6 e a corrente que passa lá primeiro, antes de dividir, é 4 amperes. Então, 6 vezes 4, 24. Então, ou seja, dos 60 volts, esse aqui está usando 24. Esse aqui usa 24 volts. E esse aqui, se eu estiver te perguntando quanto de voltagem que esse aqui estaria usando, galera, é só fazer 4 vezes 4, porque a corrente total passa aqui também, ela tem que voltar para o ponto B. Então, 4 vezes 4, 16. Então, 16 mais 24, galera, vai dar o quê? 16 mais 24, 10, 2, 3, 40. Ou seja, 40 volts. Do total de 60 volts,
Esses dois estão usando 40 volts. Quanto que sobra de voltagem para esses dois? Se o total é 60, está usando 40, sobra 20. Só que esse cuidado, não é 10 para cá, 10 volts para cá, não. Como eles estão em paralelo, a tensão elétrica é igual para eles, a gente já estudou isso. Então, o que acontece? Que aqui é 20 volts, aqui é 20 volts, tá, galera? Bom, vamos continuar. Ó, aqui eu já até descobri que aqui tem o restante da resolução do exercício que a gente acabou de fazer, ó. Então eu descobri que a corrente lá é 2 amperes, descendo aqui, porque como aqui ficou igual aos resistores, então a corrente tem que dividir igual aqui nesse ponto. Aí eu descobri o U que tá usando aqui, ó lá, usei a primeira lei de Ohm, R vezes I. Então a resistência ela é 6, a corrente que passa por lá é 4 amperes antes de dividir, então o U é 24 volts, tá? É um pouquinho complicado, galera, porque mistura tudo, mistura o circuito em série, em paralelo, é o mais difícil circuito misto, viu? É mais difícil, tem que prestar mais atenção. Bom, agora um outro exemplo aqui, ó. A corrente de 0,10 amperes passa por um resistor de 25 ohms. Então tá aqui, tá te mostrando aqui, a corrente que tá descendo aqui, ó, é 0,10 amperes. Conforme indicado na figura, qual é a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Aqui, ele quer saber qual que é a corrente que passa aqui, galera. Ó, qual a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Bom, então vamos lá. Se a gente descobrir o REC, ajuda bastante a gente fazer exercícios, tá, gente? Toda vez que a gente puder descobrir o REC, é bom, porque se a gente descobrir o REC, a gente descobre a corrente total que sai da bateria. Então vamos lá, vamos descobrir o REC. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Primeiro, ele está juntando esses dois que estão em paralelo aqui, ó. O 20 e o de 60 lá. Então o que ele fez? 1 sobre 20 mais 1 sobre 60 e descobriu que dá 15. Aí ele substituiu o 15 aqui, ó. Então ficou o de 25 lá em cima, o de 15 aqui, o de 20 que a gente não mexeu e o de 80 que a gente não mexeu ainda. Agora esses dois estão em série, porque a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro, só tem um caminho. Então eles estão em série, você soma 15 mais 25, 40. Então aqui é 40, agora aqui é 20, tá? Aí o que acontece aqui? Bom, aí, aqui no caso a gente nem descobriu o REC todo, nem precisou, tá? Mas tudo bem, se você quiser descobrir o REC todo, o que eu fiz aqui? Como eu já sei a corrente que passa aqui, ó, nesse resistor de 40, que é a junção de 25 com 15, é 0,10, eu apliquei a primeira lei de Ohm aqui para descobrir quanto de voltagem que esse resistor está utilizando para funcionar. Ele utiliza 4 volts para funcionar. Bom, aí depois o que eu fiz? Se esse aqui usa 4 volts, esse aqui também usa 4 volts. Por quê, galera? Eles estão em paralelo. Lembra que eu falei? Em paralelo não existe queda de tensão elétrica. Todos os aparelhos, todos os resistores funcionam com a mesma voltagem. Então, se esse aqui está utilizando 4 volts, esse aqui também utiliza 4 volts, então eu vou aplicar a primeira lei de Ohm aqui para descobrir a corrente que desce por ali, ó. Então, foi lá, 4 igual a 20 vezes I2, que é a corrente 2. Então, eu descobri que é 0,2. Então, olha só, gente. Se ele te pediu a corrente total, que é a que passa aqui nesse 80 ohms primeiro, que é a corrente total que saiu da bateria. Então, se você descobriu a corrente parcelada, que é aqui 0,10 aqui e 0,2 para cá, amperes, então a corrente total é a soma das duas, então é 0,3. Então a corrente que passa aqui é 0,3 amperes, que seria a corrente total, tá? Bom, continuando. No trecho do circuito representado a seguir, a potência dissipada pelo resistor de 40 ohms é 10 watts, tá? Agora ele me deu potência, ou seja, como se fosse uma lâmpada, gente. Se você comparasse, se isso aqui fosse lâmpadas, qual que ia brilhar mais? Essa primeira. Por que ela é a primeira? Porque ela recebe a corrente total antes de dividir. Então quer dizer que, se fosse lâmpadas, essa aqui brilharia muito mais, galera, porque a corrente que passa por ela é muito maior. Tá, então como ele me deu aqui, ó, que a potência nessa lâmpada aqui é de 10 watts, eu joguei na fórmula da potência O ao quadrado sobre R para poder descobrir qual que é a tensão elétrica que está usando aqui, ó, 20 volts. Então se aqui utiliza 20 volts, aqui também utiliza 20 volts, estão em paralelo, galera. Então eu usei a primeira lei de Ohm de novo para descobrir qual é a corrente que passa por aqui, ó. Então vamos lá, ó.
O U então é 20, o R, foi aqui primeiro, vou fazendo aqui primeiro, para descobrir a corrente que desce aqui. Então, ó, 20 é a tensão elétrica, 40 é a resistência e a corrente 2 está procurando. Então, a corrente que desce aqui, ó, é 0,5. Agora, vamos descobrir a corrente que passa aqui para fazer essa lâmpada funcionar? Mesma coisa, usando a primeira lei de Ohm lá, ó. Como a tensão elétrica é igual para os dois, então é mesmo 20 volts. Agora, a resistência vale 10 e a corrente lá vale e 1 que eu estou procurando. Então, eu descobri que é 2 amperes. Então, isso aqui, ó, desce 2 amperes, aqui desce 0,5. Quanto que é a corrente total aqui, hein, gente? Quanto que vale a corrente total que está passando por esse resistor que ele está te pedindo aqui, ó? Então, isso é você somar, ué. A corrente total, que é o I, vai ser o I1 mais o I2. Então, é 2,5 amperes, letra A, vai marcar. Ok, galera? Bom, continuando. Ó, supondo idênticas as 3 lâmpadas da associação, analise as afirmativas. Então vamos lá, isso aqui é para a gente poder analisar o brilho das lâmpadas, quem brilha mais, quem funciona, quem não funciona. Então, o que você observar aqui, a lâmpada L1 e L2, elas estão em paralelo. Então você tem que lembrar, se elas estão em paralelo, elas funcionam de maneira independente. Ou seja, se uma queimar, a outra continua funcionando, né, galera? Tem que observar isso. Só que aí altera algumas coisas. Por exemplo, se elas tiverem a mesma potência, então elas estão brilhando igual. Mas se uma desligar, a outra começa a trabalhar com uma potência um pouquinho maior, tá? Essa daqui, a lâmpada 3, como ela recebe a corrente total do circuito, é ela que vai brilhar mais, tá? Mas vamos observar aqui o que está acontecendo. Porque se elas são idênticas, já essas 3 lâmpadas, elas têm a mesma potência, têm o mesmo brilho. Mas só que a lâmpada L3, ela não está brilhando igual as outras duas. Porque como ela recebe a corrente total, ela trabalha com uma potência maior, então ela vai brilhar mais. Tá, mas vamos ver aqui a pergunta, ó. Afirmativa 1. Abrindo o circuito no ponto Y, somente a lâmpada L3 apaga. Galera, se você abrir isso aqui, essa chave, você interrompe a passagem da corrente elétrica em todo o circuito. Então, nenhuma das lâmpadas funciona, tá? Então, a afirmativa 1 é falsa. 2. Abrindo o circuito no ponto X, ó, a lâmpada L1 apaga, claro, porque não passa corrente elétrica por ela, né? E a lâmpada L3 vai diminuir o brilho. Por que ela vai diminuir o brilho, gente? Se você tem 3 lâmpadas no circuito todo para funcionar, é lógico que vai sair uma corrente elétrica muito maior daqui. Se você elimina uma lâmpada, vai sair uma corrente elétrica menor. Não precisa sair uma corrente elétrica tão grande para fazer só 2 lâmpadas funcionar. Então, se você diminuir a intensidade da corrente, é lógico que essa aqui vai diminuir o brilho, ela vai brilhar menos, ué. Então, isso é lógico. Então, a 2 é verdadeira. Depois, abrindo o circuito no ponto X, de novo, as lâmpadas L1 e L3 se apagam. Não, só a L1, porque a corrente elétrica continua funcionando aqui. Ela vai vir aqui, passar por aqui, vai vir aqui e passar na lâmpada L3. Então, a afirmativa 3 está falsa. Afirmativa 4. Abrindo o circuito no ponto X, a lâmpada L2 aumenta o brilho. Por que ela aumenta o brilho? Porque ela vai receber, gente, uma corrente elétrica um pouquinho maior. Porque esse aqui estava dividindo, né? Corrente elétrica para as duas, agora a L2 vai receber uma corrente maior um pouquinho. Então ela aumenta o brilho um pouquinho. Em compensação, a L3 vai diminuir o brilho um pouquinho, lógico, tá? Porque não vai precisar sair uma grande quantidade de corrente elétrica para poder funcionar só 2 lâmpadas ao invés de 3. Entendeu, galera? Então a afirmativa correta é a letra E. Bom, agora a afirmativa 4. A questão número 10 aqui, olha para você ver. As 4 lâmpadas são idênticas, então elas têm o mesmo brilho, mas dependendo de como você ligou elas no circuito, elas não vão brilhar igualmente. Se as 4 lâmpadas estivessem todas em paralelo, aí sim elas brilhariam com a mesma intensidade. Igual aqui, ó. Se essa lâmpada L3 estivesse aqui no meio, aí as 3 estariam brilhando igualmente, tá? Mas vamos observar aqui então, ó. Então a corrente elétrica vem e passa na primeira lâmpada, faz ela funcionar. A corrente divide, passa nessas 2 lâmpadas, então elas estão em paralelos. Depois a corrente total junta aqui de novo e ainda passa na lâmpada L4. Então as que brilham mais aqui, a gente observar de cara no circuito. A lâmpada 1 e a lâmpada 4. Elas estão brilhando iguais, por quê? Porque elas recebem a mesma quantidade de corrente elétrica. A 2 e a 3 recebem uma quantidade de corrente elétrica dividida, porque aqui está em paralelo. Bom, então vamos lá. As lâmpadas L1, 2 e 4 tornam-se, ó, desculpa, não li a pergunta, né, gente? Bom, queimando a lâmpada L3, tá?
queimando a lâmpada L3. Olha lá, se eu queimar essa lâmpada L3, vai precisar sair uma corrente elétrica tão grande igual estava saindo para fazer 4 funcionar, gente? Lógico que não. Então vai sair uma corrente menor. Se sair uma corrente menor, quer dizer que vai diminuir o brilho das outras que estavam funcionando. Então a letra A não pode ser, que vai ficar mais brilhante. Não faz sentido. B. As lâmpadas 1, 2 e 4, 1, 2 e 4 permanecem com o mesmo brilho? Lógico que não. Se você tirar a 3, vai sair menos corrente elétrica para fazer as 3 funcionar, então o brilho diminui, tá? Letra C. As lâmpadas ficam com brilhos desiguais, sendo que a 1 é a mais brilhante? Não, gente. Se você desligar aqui, ó, se você desligar aqui, a corrente que vai passar aqui pelas lâmpadas vão ser iguais, galera, tá? Então, basicamente, elas vão estar com o mesmo brilho, né? Letra D. As lâmpadas 1 e 4 irão brilhar menos, claro, porque elas estavam brilhando mais, porque elas recebiam uma corrente maior. E a lâmpada 2 irá brilhar mais do que quando a lâmpada 3 estava ligada, quando a lâmpada 3 não estava queimada. Claro, a lâmpada 2 vai brilhar mais. Na hora que desligar esse aqui, ó, a tensão elétrica vai ser dividida entre as 3 e a corrente que vai passar aqui agora fica um pouquinho maior, comparando com quando a 3 estava funcionando. Então, a resposta correta é a letra D, galera. Tá? Bom, espero ter ajudado vocês nessa parte do circuito misto, tá? É só ficar esperto se está em série, se está em paralelo, aplicar aquelas teorias todas que a gente estudou do circuito em série e em paralelo, que você vai conseguir resolver as atividades do PET, tá, galera? Até a próxima aula.